Ele era uma referência. Texto de Célio Heitor Guimarães. Não cometerei o exagero de dizer que a decência, a ética, a competência e a moral deixaram de existir no judiciário brasileiro nesta quinta-feira. Mas o inesperado e lamentável falecimento do professor, jurista, ministro, ex-radialista e homem de bem, Milton Luiz Pereira, abriu um vazio incomensurável, se me permitem o atrevimento do advérbio, não apenas no mundo jurídico, mas na vida nacional. Em um tempo em que o Poder Judiciário paga o preço da arrogância e da falta de transparência que sempre o cercou, Milton era uma referência de conduta e de capacidade, mesmo já na inatividade. Juiz com J maiúsculo, destemido e justo, incapaz de submeter a interesses menores ou a pressão de poderosos, foi prefeito municipal de Campo Mourão e professor de nomeada. Na magistratura, manteve a mesma postura, séria e modesta, que fazia de seu nome sinônimo de dignidade e honradez. Ouso dizer até que destoava da grande maioria das excelências das cortes inferiores e superiores. Mas é preciso registrar que Milton Luiz Pereira, no tempo de estudante de Direito, foi radialista, um locutor e noticiarista da velha B2 Rádio Clube Paranaense. Um ótimo locutor e noticiarista, diga-se de passagem. Milton Luiz Pereira, recentemente falecido, René Ariel Dotti, foi meu colega de turma na Faculdade de Direito, na Universidade Federal do Paraná, com a graduação em 1958. Milton Luiz Pereira foi um extraordinário orador. Lembro muito bem que naquele mesmo ano, num congresso de estudantes de Direito realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, e disputando a oratória com representantes de todos os outros estados, Milton Luiz Pereira sagrou-se em primeiro lugar. Uma conquista notável perante uma banca de 5 professores e disputando, inclusive, o primeiro lugar com o representante da Bahia e outro representante de Pernambuco. Além do mais, ele foi um vigoroso locutor de rádio. Ele tinha um programa na PRB2 ao meio-dia, um noticiário, e ele tinha uma inflexão perfeita, uma dicção notável, e sempre ele se destacou também em relação a essa atividade radiofônica. Por outro lado, Milton Luiz Pereira, quando saiu da faculdade, terminou o curso, ele foi para Campo Mourão, exercer lá a advocacia. E brilhante orador como era, ele, desde logo, assumiu algumas causas perante o Tribunal do Júri e teve um sucesso retumbante. Conseguiu vitórias espetaculares graças à sua notável eloquência, à sua firmeza, à sua dicção. Circunstâncias essas que o elevaram a um advogado mais procurado na comarca para casos criminais, e também isso pavimentou a sua campanha para prefeito municipal de Campo Mourão. A eleição foi muito disputada, porque o candidato da oposição, isso foi em 1960, teve nada mais, nada menos que o apoio do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
que tinha terminado o mandato de presidente da República e foi apoiar o candidato de seu partido em Campo Mourão. Na mesma noite houve os 2 comícios e Milton Luiz Pereira venceu, segundo toda a opinião local, o comício, o debate com relação ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Pois bem, a partir daí então ele desenvolveu um programa na prefeitura de Campo Mourão de tanta transparência, de tanta justiça social, que ele foi presenteado no final do mandato, quando ele saiu, com o Volkswagen. Era o carro, digamos, do tempo, da época, né? Porque ele terminou esse mandato dele, me parece, em 64 ou em 65. E esse Volkswagen está em exposição permanente numa sala de memória da Justiça Federal aqui em Curitiba. Todos que quiserem poderão ver na Avenida Anita Garibaldi, no andar térreo da Justiça Federal, na sala de memória, o Volkswagen que era de Milton Luiz Pereira. Pois bem, graças àquela atuação política extraordinária, ele foi convidado pelo governador Ney Braga, era governador do Paraná nos anos 60, foi indicado junto ao Ministério da Justiça para exercer o cargo de juiz federal. E ele compôs, juntamente com mais 3 outros juízes federais, o primeiro time de juízes federais no Paraná, porque o Paraná tinha juízes federais, mas nos anos 30, me parece, os anos 20. E a partir de 67, nós tivemos então o primeiro quarteto de juízes federais aqui no Paraná. Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Lício Blay Vieira, Heraldo Vidal Correia e Milton Luiz Pereira. Também como magistrado ele teve uma conduta exemplar, absolutamente imparcial. Milton sempre decidiu, inclusive, não tinha processo atrasado. Ele mesmo presidia as audiências, ouvia as testemunhas, ouvia acusado. Era extraordinário. Inclusive, há um detalhe que os funcionários daquele tempo e que o acompanharam lembram, num livro de homenagem a ele, que ele utilizava, por exemplo, envelope usado assim de correspondência para fazer alguns despachos. Ele era muito econômico também. Ele cuidava muito da coisa pública. Pois bem, essa performance dele como juiz federal aqui em Curitiba o elevou à categoria de juiz de 2º grau de São Paulo. Ele inclusive chegou a ser presidente do Tribunal Regional Federal de São Paulo. E depois ele foi ao Superior Tribunal de Justiça e lá ele coroou a sua carreira da magistratura. Portanto, eu tenho orgulho de dizer que Milton Luiz Pereira foi meu colega de faculdade e um amigo pessoal. Os tempos nos separaram fisicamente, mas nós sempre tínhamos uma troca de correspondência, ele como juiz, eu como advogado, a gente lembrava os nossos tempos de estudante e mantínhamos sempre uma correspondência. Por outro lado, eu lembro que no dia 18 de setembro, nós na Faculdade de Direito, eu, Milton Luiz Pereira e mais uns 3 ou 4 amigos, colegas aliás, nós comemorávamos o aniversário da Constituição. A Constituição Federal de 1946, ela foi promulgada em 18 de setembro. E nós aproveitávamos aquela data para fazer uma reunião entre nós que tinha um conteúdo cívico, de exaltar, digamos, os méritos do civismo, da honestidade, da transparência, etc. Portanto, é uma lembrança maravilhosa que eu tenho, de modo que o Milton Luiz Pereira é dessas pessoas extraordinárias, que me lembra muito um pensamento do grande ator francês Yves Montand, e que no cemitério de Père Lachaise, lá em Paris, no túmulo dele e da esposa Simone Signoret, ambos eram militantes do Partido Comunista. Ele chegou a ser até candidato a presidente da República da França. No túmulo deles está dito: "Le temps passe, le souvenir reste." O tempo passa e as lembranças ficam.
É essa frase que eu tenho sempre comigo quando eu lembro amigos queridos como Milton Luiz Pereira. Já nos idos de 2001, sob o título Quando Há um Juiz no Caminho, narrei para os leitores do velho jornal O Estado do Paraná um episódio da vida de um cidadão carioca chamado Valdemar Cardoso de Sá. Hoje, peço licença para reproduzi-lo. O fato aconteceu em maio de 1977, no Rio de Janeiro. Valdemar, de repente, se viu no meio de um tiroteio entre policiais e bandidos. Ele era o gerente da agência bancária que estava sendo assaltada. Uma bala perdida acertou-lhe a coluna vertebral e Valdemar ficou paraplégico. Precatório por ele cobrado das autoridades fluminenses foi autuado e registrado em maio de 1996, 19 anos depois que a má pontaria da polícia carioca interrompeu a atividade do então promissor bancário e o atirou em uma cadeira de rodas. Só que o governo devedor, como costumam fazer todos os governos, não definiu a data para a quitação e a vinha procrastinando. Valdemar, em amparo na lei, solicitou a intervenção no estado do Rio de Janeiro por descumprimento de ordem judicial. O pedido foi deferido pelo Tribunal de Justiça Fluminense, mas como só ia acontecer, o Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Alegou falta de recursos e a existência de algumas dúvidas sobre a exatidão do quantum devido. Tudo igual ao que tantas vezes já ocorreu em outros estados da Federação. Só que no STJ, o Estado relapso, devedor e mal pagador bateu de frente com o paranaense Milton Luiz Pereira, uma das autoridades judiciárias que engrandecem o judiciário e honram o Paraná. Neste país, sentenciou o ministro, credor da Fazenda Pública que não tiver vida longa, levará seu crédito para o além. É um sofredor, numa verdadeira fila de pedintes, a despeito de favorecido pelas leis constitucionais, orçamentária e por decisão judicial. Teve a sua espinha dorsal destruída por um tiro disparado por engano por um policial do Estado e hoje, com quase 70 anos, vive por razões que nem mesmo o próprio sabe, diante da carga estupenda de sofrimentos. Milton Luiz Pereira votou favorável à intervenção federal no Rio de Janeiro como a única maneira para garantir o pagamento do precatório em favor do ex-bancário Valdemar Cardoso de Sá. E ainda foi capaz de evocar o pensador André Malraux. A esperança dos homens é a sua razão de viver e morrer. Desde a tragédia ocorrida há quase 25 anos, um brasileiro não esmoreceu a sua confiança no judiciário, força do seu viver para não morrer. Não pode ser desapontado. A incumbência que me é dada nesse momento de falar sobre meu velho amigo e professor Milton Luiz Pereira, Romeu Felipe Bacelar, é um só tempo sublime e honrosa, porque tinha no professor Milton Luiz Pereira, e sempre digo isso, que cada um de nós teve na idade de afirmação algumas figuras especiais, paradigmáticas, e com paciência, com sabedoria, nos auxiliaram na descoberta de dimensões mais profundas e com liberdade de escolher os nossos caminhos com segurança e retidão. Como disse, uma dessas figuras fundamentais na minha formação pessoal foi Milton Luiz Pereira,
meu querido professor de Direito Penal. Professor e amigo, com a paciência de um pai, didática de um mestre-escola e eloquência de um campeão de oratória, em suas imperdíveis aulas, expunha com as cores mais vivas a beleza do direito penal no estudo de suas diversas fases, desde a vingança privada, da repressão divina, ou pública, do tratamento humanitário e o científico. Fazia espargir de seus ensinamentos que o direito penal, considerando o homem em seu estado social, assume o caráter de ciência social. É a sanção por ele imposta um ato de defesa social, uma reação da sociedade à agressão do delito, buscando-se também, através dele, a recuperação do delinquente e o seu retorno ao convívio social. Seus ensinamentos, absolutamente atuais, sempre enriquecidos pelo notório saber jurídico que mais do que ninguém ostentava e pela experiência de um administrador público de retumbante sucesso, foi prefeito de Campo Mourão, demonstrava sempre que seus conhecimentos não ficavam limitados ao direito penal. Abrangia o estudo científico jurídico do Estado, sempre passando, evidentemente, as suas lições pelo filtro constitucional. Otorgava um relevo especial à administração pública, um instrumento que considerava um instrumento para a realização da ordem e harmonia sociais, como desiderato preponderante a busca do bem-estar social. Como magistrado, suas sentenças eram magníficas, exemplares, sentenças que poderiam ser lidas tanto por aqueles versados na ciência do direito ou por leigos, e todos entendiam exatamente o que o professor pretendia significar. Como precioso timoneiro e inovidável mestre, fez com que a nau de seus alunos singrasse caminhos seguros, deslizando sem titubeios nos oceanos do direito privado e do direito público, contribuindo com sua visão futurística para afirmar a tão acalentada interdisciplinaridade do direito. É evidente que o desaparecimento desse professor trouxe uma lacuna, e é muito comum dizer que jamais será preenchida. O professor não concordava com isso, ele entendia que as lições de qualquer professor que se impusesse perante a turma seriam imortalizadas pelos seus discípulos. E é o que eu tenho procurado fazer, estar sempre à altura desse grande professor. Assim, era Milton Luiz Pereira, um homem que vai deixar muita saudade entre as pessoas de bem e fará uma imensa falta a este país. E René Arialdotti, professor e um dos juristas mais consagrados do Brasil, escreveu por ocasião do falecimento de Milton Luiz Pereira. Até que a morte não os separe. Era o tempo das eleições municipais de 1962. Campo Mourão vivia intensamente o clima da disputa com a chegada de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1902-1976, que recebia a maior louvação política na história da região. O ex-presidente do Brasil, 1956-1961, veio apoiar o candidato de seu partido social-democrático PSD ao cargo de prefeito. Na mesma noite em que o construtor de Brasília discursava em favor do seu correligionário,
Em outro palanque ressoava o verbo candente e aliciante de um jovem advogado pelo Partido Democrata Cristão, PDC, e que chegara na cidade poucos anos antes, Milton Luiz Pereira. O seu prestígio popular fora construído pelas memoráveis defesas no Tribunal do Júri, aliando a competência jurídica e o entusiasmo pela causa, além da densidade e potência de um tenor dramático ao interpretar a tragédia do cotidiano e o infortúnio do processo. A vitória, com o dobro da votação do concorrente, não foi surpresa para mim, seu colega da turma de 1958 da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Naquele mesmo ano, participamos em Natal, Rio Grande do Norte, de um congresso de estudantes de direito de todo o Brasil. O ponto alto do evento foi o concurso nacional de oratória perante uma qualificada banca de 5 mestres. A disputa final entre os candidatos de Pernambuco, da Bahia e do Paraná foi vencida pelo nosso representante com o delírio da imensa plateia de alegres e ruidosos jovens. A gestão de Milton Luiz Pereira, 1963-1967, destacou nacionalmente Campo Mourão, que conquistou no Rio de Janeiro o título de cidade modelo pelos múltiplos e bem-sucedidos projetos humanos, sociais e econômicos, além da construção de muitas obras físicas. O estilo transparente marcou época ao comparecer toda semana na Rádio Colmeia para prestar contas da administração. Ao final do bem-sucedido mandato, recebeu da população um Fusca 0 km, presente que conservou por muitos anos e gerou a criação do Clube do Fusca, que o homenageou 40 anos depois, ao comparecer pessoalmente para o encontro mourãoense do Fusca. Juntamente com Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Heraldo Vidal Correia, Lício Blei Vieira, ele instalou a Justiça Federal do Paraná. Cumprindo rigorosamente a vocação e os ideais da missão judiciária, Milton adquiriu a titularidade do cargo e a direção do Fórum de Curitiba e atuou no Tribunal Regional Eleitoral, daqui saindo para integrar o Tribunal Regional Federal de São Paulo, do qual foi seu primeiro presidente, 1989-1991. Teve destacada atuação no Superior Tribunal de Justiça e foi coordenador do Conselho da Justiça Federal. Lamentando a perda física, o ministro Ari Pargendler, presidente do Superior Tribunal de Justiça, prestou sensível testemunho. Abre aspas. Uma pessoa exemplar e um juiz admirável. É como juiz, porém, que o recordo de um juiz à moda antiga que cumpria seu ofício pessoalmente, de modo artesanal, sem deixar de ser pontual. Tudo isso se deve em grande parte a Dona Mari, que formava com o ministro Milton Luiz Pereira uma união indissolúvel que a morte parece não ter desfeito, à vista de que partiram juntos. O Superior Tribunal de Justiça cultuará a memória de ambos como personalidades marcantes de sua história. Fecha aspas. A longa, afetuosa e fecunda convivência de Milton Luiz Pereira e Risoleta Mari Pereira e o passamento de ambos
no mesmo hospital e com poucas horas de diferença, revela de quanto é capaz o amor ao contrariar o mandamento bíblico recitado na liturgia do casamento, até que a morte os separe. Ao recordar a figura fraterna e amiga, o sorriso contagiante nos intervalos do trabalho e os tempos de austeridade, competência e ética na judicatura, ao revisitar parte de sua carreira de professor e magistrado, eu me sinto no poema de Carlos Drummond de Andrade. Do lado esquerdo, carrego meus mortos. Por isso, caminho um pouco de banda. Milton Luiz Pereira. Estas palmas são para você.